Ele era Pedro, discípulo de Jesus, né, que operou muitos milagres, muitas maravilhas. Eu quero falar para nós aqui que Deus tem uma obra na nossa vida. Todo homem, toda mulher que está aqui na terra, Deus tem um chamado para eles, né? Deus nos deu fôlego de vida para nós viver aqui na terra. Nós temos a nossa vida natural, que faz parte de ter casa, de ter filhos, de cuidar de filhos, de trabalhar, de conquistar as coisas, de estudar, né? Mas Deus também tem uma vida espiritual para nós, porque nós somos um ser de duas naturezas. Nós temos a natureza da carne, né? Que é a carne, que é o nosso corpo, né? Mas nós temos a natureza espiritual também. Deus ele quer despertar em nós para a gente desempenhar algumas coisas espirituais, né? A obra de Deus é espiritual. Então Deus tem um chamado na nossa vida para salvação, para ir morar no céu. E Jesus disse que a casa do meu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: vou preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei eu novamente e levarei vós comigo, para onde eu estiver, vocês também. Nós sabemos que Jesus ele esteve aqui na terra durante 33 anos, né? Ele morreu, ressuscitou, e agora ele está sentado à destra direita, está ao lado direito do Pai, né? Ele está sentado esperando a hora do Pai para ele vir buscar. Ele vir buscar um povo aqui que está confiando nele. Um povo que abriu mão do estilo de vida nosso e pegou o estilo de vida dele. As regras dele, os mandamentos dele, para nós ir morar no céu, né? Então, se a gente quiser morar no céu, a gente precisa de conhecer o que nos leva para o céu e o que nos tira do céu. Tem muitas coisas nessa terra, a maioria das coisas que tem nessa terra aqui, nos tira do céu. E para a gente morar no céu, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, para a gente obedecer a palavra, para a gente morar no céu. Então, vamos lá. Capítulo 5, versículo 5 de 1 Pedro, diz assim. Vou ler o 6 para nós fazer uma oração. Humilhai-vos, pois debaixo das potentes mãos de Deus, para que ele, no tempo certo, os exalte, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Amém. Então, aqui o que o autor Pedro está falando, que nós devemos se humilhar diante de Deus, não é se humilhar diante das pessoas, se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante das potentes mãos de Deus, porque no tempo certo ele vai nos exaltar. Humilhar de baixo, as pessoas pensam assim: eu tenho que humilhar para fulano para Deus me exaltar. Não. A gente tem que humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele tem poder sobre tudo, que nós estamos debaixo das mãos dEle, que sem Ele nós não somos nada, que se Ele fechar o oxigênio lá, nós vamos para onde? Nós ficamos igual peixe fora d'água, vai embora. Né? Então, isso que fala humilhar, reconhecer que Ele está acima de tudo, que Ele é nosso Criador, lançando todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Então, nós temos que lançar toda a nossa ansiedade em Deus, as nossas preocupações, os nossos problemas, aqueles problemas que nós não conseguimos resolver, nós temos que lançar em Deus, confiar em Deus, falar com Deus: Senhor, isso aqui eu não consigo resolver, mas eu sei que o Senhor tem poder sobre tudo. E confiar, com fé. A gente precisa ter fé em Deus. Porque para nós chegar até aqui, eu tenho 46 anos. Né? Então, para nós chegar nessa idade nossa aqui, nós já passamos por muitas lutas. E se Deus não tivesse com a mão assim, nós já tínhamos descido ao pó da terra. Deus tem nos dado livramento que nós nem imaginamos, que nem passa perto do nosso olhar. Vitória sobre causa difícil que nós não conseguimos. Pessoas olhavam para nós e falavam: está derrotado, aqui não vai conseguir. Eu garanto que as pessoas olhavam para mim na condição que eu me encontrava de droga, de vício. Lá em casa não tinha luz, não tinha comida, eu não tinha comunhão, não tinha fé nem no cigarro, nem do apingo, no bairro onde eu moro a vida toda. Então, chegou num ponto que eu mesmo olhava para mim e falei: agora, como é que eu faço? Como é que eu vou sair disso aqui? Não tinha esperança para mim. Mas só que Deus, Ele estava trabalhando. Estava trabalhando em silêncio. No tempo certo,
Ele me levou para um lugar onde Ele transformou minha vida. E tem transformado a vida nossa aqui, tem dado livramento, tem restaurado casamento, tem restaurado família, tem protegido filho, protegido mãe, tem sustentado, tem dado condição de viver. As pessoas olham para a pessoa humilde e falam assim, coitado, mas não sabe que Deus está com a mão. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Então vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração aqui, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pai Santo, maravilhoso. Nós nos reunimos aqui, Pai, confiando no Teu poder. Nós entregamos, ó Pai querido, nas Tuas mãos todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas. Problema natural, problema espiritual, Pai. Em nome de Jesus, envia os Teus santos e poderosos anjos aqui nesta casa. Porque nós sabemos, ó Pai querido, que nesse momento que nós chegamos nessa casa, nós estamos em guerra. Porque onde a Tua palavra é pregada, Pai, há uma guerra no mundo espiritual. Nós pedimos Teus anjos que começam a quebrar todo laço, todo impedimento, e que os Teus anjos, Pai, repreendem todo comichão de ouvido, para que nós podemos ouvir bem a Tua voz e guardar no nosso coração. Pai Santo, continua abençoando essa família, essa casa. Que a paz do Senhor permaneça aqui, hoje e para sempre. E nós temos. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Então, o Julimar vai cantar um hino. Que hino você vai cantar, Julimar? Glória a Deus. Amém. 15. E aí falar para você cantar esse hino. Glória a Deus. O hino 15 é um hino antigo, né? Da harpa cristã. Fala de convenção. Glória a Deus. Aleluia. Hino 15. Só com cego, né? Amém? Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oh, glória. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Aleluia. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus
a sofrer lá na cruz, a salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, né? Esse hino é muito bonito, e esse hino fala de um preço que foi pagado pela nossa salvação, pelo nosso resgate do pecado. Porque Adão vendeu toda a humanidade para o pecado. Adão condenou toda a humanidade a ficar separado de Deus para sempre. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem, aproximadamente, ela tinha, com o nascimento dele, 12 a 16 anos de idade, que ela casou com José. E ali ela gerou o Filho de Deus, que o Espírito Santo colocou dentro do ventre dela, e esse menino cresceu, e com 30 anos, né, ele foi para o madeiro, foi pagar o resgate nosso. Ele foi o cordeiro vivo, foi derramado o sangue dele na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser religado a Deus, dessa oração, desse louvor, chegar no trono de Deus hoje. Porque o homem estava destinado a ficar separado de Deus para sempre. Então nós não podemos perder a oportunidade de uma salvação que foi paga por um alto preço para nós ser salvos. E nós fazemos pouco. Às vezes nós nos esforçamos, às vezes nós não queremos nem conhecer a palavra de Deus, às vezes Deus instituiu igreja também. As igrejas também é instituída por Deus. No Apocalipse fala de 7 igrejas que Deus mandou abrir. Que João, né? As 7 igrejas de João. Paulo foi o homem que mais abriu igreja. Ele abriu igreja em Gálatas, em Efésios, em Tessalonicenses, Colossenses, Colossenses. Ele abriu muitas igrejas. Coríntios, na cidade de Coríntios, ele abriu igreja para que nós pudéssemos ouvir a palavra. Porque a nossa salvação, ela só vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, de correria até de muitas coisas, e não sobra tempo a Deus em nossa vida. Às vezes nós deitamos nem oramos. Às vezes nós levantamos também nem oramos, nem agradecemos a Deus pelo alimento, pela chuva, porque se não chover na terra, irmão, a terra não produz, não. E quem manda a chuva? A chuva vem de quem? Quem manda a chuva? Quem manda o ar para nós respirar? Quem manda o sol? Quem criou o sol? Nós vinha de moto, eu falei, a lua está bonita. Falei, a lua está bonita, e o Espírito Santo me fez lembrar que quem criou ela foi o nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. Criou ela para quê? Para iluminar a terra. Para iluminar, para trazer vida. A lua também faz parte nas plantações. Tem a lua de plantar, tem a lua de cortar madeira. Então a lua influencia em tudo que está aqui na terra. Então nós temos muitos motivos para nós agradecer a Deus. Mas às vezes nós vivemos tão dispersos, tão ansiosos com coisas, e não é porque às vezes nós queremos viver assim, é porque o sistema do mundo vai nos empurrando, vai nos forçando a viver assim. É água, é luz, é gás, é aluguel, é internet, é comida, é escola, é muita coisa. E a gente tem que viver nessa correria, mas a gente tem que tirar um tempinho para a gente ter uma comunhão com o Pai lá de cima, com o Pai que nos sustenta. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: semelhantemente, vós, mancebo, seja sujeito os anciões, e sede todos sujeito aos outros. E resistai-vos, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo
o vosso adversário anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, aos quais resiste firme na fé, sabendo que a mesma aflição se cumpre entre os vossos irmãos na fé. Então aqui Pedro quis trazer um alerta para nós, que nós devemos viver e respeitar as pessoas mais de idade, que hoje acabou isso, né? Ficou para trás. Seu tempo já passou, você é coroa, fica para lá, mas o mundo vai de mal pior para o jovem. É jovem sendo morto a tiro, é jovem sendo morto a facada, estupro, é muita coisa ruim você vê na internet, as meninas participando de tráfico de drogas, caindo emboscada, depois elas mesmas têm que fazer as covas lá, e os caras com a arma, para matar, tem que fazer a cova lá, sabendo que vai morrer. Olha que aflição. Mas por quê? Porque não quer obedecer a mãe, não quer obedecer o pai, não quer obedecer às pessoas de idade, vai entrando nessa vida louca aí, né? E aí Satanás acaba ceifando muitas vidas têm sido ceifadas aqui na Terra. Então, revertivos de humildade, para nós ser humildes, para a gente ser humilde, para que Deus, porque Deus, ele rejeita o soberbo, pessoas que acham que é muita coisa, quando não é nada, pessoas que querem ser muita coisa, quando não é nada, nós só somos aquilo que Deus permite nós ter. Tratar as pessoas com humildade, não querer ser melhor que as pessoas, não querer andar com o nariz em pé, assim, ó, passa pelos outros, passa quase pisando a pessoa, nem cumprimenta, né? Isso é tudo ilusão, isso é tudo bobeira, porque no final das contas, quando a gente morre, quando a carcaça cai, vai tudo para o cemitério, mesmo lugar, né? Agora, os humildes que viver reto com o Senhor, vai para a casa do Pai. E quem não viver reto, quem não obedecer a palavra de Deus, vai para onde? Vai para o inferno, né? Quem quer ir para o inferno? E ir para o céu não é obrigação de ninguém, não. Ninguém é obrigado a ir para o céu, né? E nem para o inferno. Nós temos escolha. Enquanto nós estamos vivos aqui, nós temos o direito de fazer escolha. Mas depois que minha carcaça cair aqui, depois que eu cair aqui, acabar a respiração, eu vou ser julgado pelas minhas obras. Se as minhas obras forem de agradável a Deus, eu vou para um lugar onde vai ter paz, onde não vai ter dor, nem sofrimento, nem morte, nem tristeza, nem angústia, nada. Mas se eu não viver, se eu viver segundo a minha vontade, aí eu vou para o inferno. Onde Jesus diz que é onde o fogo não apaga e o verme não morre. É onde vai ter choro, pranto e ranger de dente para sempre. Todo dia. Não tem esperança mais de sair de lá. Então, por isso que vale a pena a gente ser humilde. Então, humilhe-se pois, debaixo das potentes mãos de Deus. A gente tem que confiar em Deus todo o tempo. Se humilhar, orar a Deus, pedir a Deus para nos abrir os nossos caminhos, para que Ele nos dê direção, para que Ele abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, porque o inimigo ele tem destruído muitas famílias. Tem julgado na prostituição jovem, tem julgado no tráfico de droga, tem julgado no vício, igual eu saí do vício, Jesus me tirou do vício, tem lançado as pessoas no vício, que as pessoas não conseguem sair mais. Enfermidade, obra de macumbaria, que eles fazem, a pessoa fica enferma, vai no hospital, não resolve nada. Toma remédio, não resolve nada, porque é um problema espiritual. E é por isso que tem igreja. A igreja trabalha em duas áreas. A igreja é uma escola espiritual para ensinar as coisas do espírito, e a igreja também é um hospital para curar a enfermidade espiritual. Né? A pessoa chega na igreja, ora, a pessoa faz o que? Vômito, às vezes nem comeu nada. É pela palavra. A nossa palavra serve para duas coisas, ou abençoar ou amaldiçoar. E às vezes nós amaldiçoamos a nossa vida mesmo. Essa casa minha não presta. Eu não gosto, esse filho meu não vai nada. E nós temos que lançar a palavra de bênção. Meu casamento não vai nada. Né? Eu estou cansado disso, estou cansado dessa casa, meu emprego não vai nada. Nós temos que orar a Deus, falar palavras de coisas boas. A nossa boca serve para duas coisas, abençoar ou amaldiçoar. Muitas pessoas amaldiçoam a própria vida.
Quando nós falamos palavras de maldição, nós amaldiçoamos a nossa própria vida. É a mesma coisa nós abrir a porta e falar, Satanás, pode entrar. Pode entrar na minha casa, meu casamento, pode entrar na vida dos meus filhos, que eu estou cansado de já. Mas nós temos que fechar a porta para o Satanás e abrir a porta para Jesus. Quando a casa que Jesus está, as coisas ficam tudo tranquilo. Porque Jesus ele falou assim, vem a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Seja meu seguidor, aprenda comigo, que eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Você pode ver que as pessoas estão andando, estão comprando, estão casando, estão trabalhando, mas a alma da pessoa está doente. Está faltando Jesus, está faltando abrir o coração para Jesus, entrar naquela alma para ele trazer alívio, para ele trazer segurança para aquela alma. Então, vamos lá. O 8 diz assim, sede sóbrio e vigilante. Por quê? O diabo. Quem é? O diabo. O diabo. Ele está longe de nós? Não, Marcos. O diabo, o vosso adversário, anda de redor. Anda de redor. Vamos supor. Se os anjos estão aqui à nossa volta, o Satanás está de fora ali, ao nosso derredor. Caçando o quê? Caçando uma brecha, caçando uma oportunidade para nos devorar. Não é para nos abençoar, não. Para nos destruir, para julgar o filho contra a mãe, julgar a mãe contra o filho, julgar o marido contra a mulher contra o marido, julgar o vizinho contra o outro e colocar fogo no circo e os bombeiros de greve. Assim que quer. E tem feito muito isso. Tem destruído. É amigo matando amigo, é homem matando mulher. Então está uma matança, lançando, levando o nome para macumba, para fazer macumba, né? Então o que acontece? Por quê? Porque nós abrimos a porta para o inimigo. Aqui Pedro está falando, sede sóbrio e vigilante para nós vigiar nossas ações, as nossas palavras. O que nós comemos? Não come nada sem fazer oração, gente. Ganhou uma coisa para comer, ora, apresenta a Deus. Não é para a gente ficar radical, não. Ora para o Senhor, apresenta esse alimento em nome de Jesus. Ganhou uma roupa. Tudo que você ganhar, apresenta a Deus. Se desconfiar, deixa lá fora e fala, Senhor, fala comigo, me mostra. Não deixa enganar, não, que Deus vai mostrar. Deus, ele não, mas às vezes nós não confiamos nele, às vezes nós vamos fazer do nosso jeito. Do nosso jeito não dá certo. Sabe por quê? Nós não sabemos o que está certo esse parede aqui, não. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer aqui agora. Passando para frente. Eu estou pegando aqui, eu posso cair aqui e morrer. Nós não sabemos de nada. Mas Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Como nós confiamos nele, ele abre os nossos olhos. Ele não quer que nós caímos em emboscada, não. Mas às vezes nós não confiamos nele. Às vezes é por falta de conhecimento da palavra de Deus. E às vezes é por falta de tempo. Por falta de vigilância, né? Então vamos lá. É o 8. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir, a quem possa consumir, né? E o 9 fala assim, ao qual resiste firme o quê? Resiste firme na fé em Deus. Nós temos que resistir firme na fé em Deus. Ficar com a fé em Deus, sabendo que a mesma aflição se cumpre entre vossos irmãos no mundo todo. Todo mundo está debaixo do maligno. Cada dia que passa, irmão, cada ano que passa, cada minuto que passa, cada segundo que passa, Satanás vai ganhar mais legalidade na terra, porque as pessoas vão buscando menos as coisas de Deus, vai buscando mais a farra, é bebedeira, é prostituição. Agora já inventou esse negócio de casar homem com homem, mulher com mulher, sabe você? Sendo que do começo Deus criou macho e fêmea, e o homem lá do seu pai, a sua mãe, e se une com a sua esposa, e os dois tornam uma só pessoa. Mas agora o Satanás inventou uma moda aí. Casar mulher com mulher e homem com homem. E já assinou lá, o governo, as autoridades já assinou lá que pode. Mas passar lá em cima não passa. Aqui na terra pode, aqui na terra pode fazer o que quiser. E a gente não pode nem falar. Se falar é perigoso, é apanhar ainda e ser preso. Mas lá em cima não passa. Porque tem regra para morar no céu. E é por isso que a gente precisa ir para a igreja, para a gente ver as regras. Você sabia que nós não pode jurar contra o céu? Eu juro pela minha mãe, não pode. Está errado, está pecando, isso é pecado.
Não pode jurar sobre nada. É o que for sim é sim, e o que for não é não. Então, você fez, eu fiz. Você fez? Não fiz não. Então, o que acontece? Nós estamos numa batalha espiritual aqui na Terra. Essa Terra não é um lugar de lazer. Essa Terra não é era de lazer, igual as pessoas pensam, não. Aí a Copa do Mundo, todo mundo assistindo a Copa do Mundo, deram um gole, está tudo certo. E a igreja? Eu estava falando com minha esposa lá do jogo do Brasil. Já pensou se as pessoas tivessem vontade de ir na igreja igual eu tenho vontade para ir na Copa do Mundo? Paga para ir lá para os Estados Unidos, paga lá para os Estados Unidos, come lá, fica no hotel lá, paga hotel, paga comida, paga tudo. E pula, e grita quando faz um gol, e pula para cima, e fica triste quando erra um gol, e chora quando erra um gol, e chora quando o time perde. E para Jesus? Para Jesus que pagou por nós, gente. Jesus que foi para a cruz, aquele homem que foi nuzinho para a cruz. Quem tem coragem de andar nu na rua? Tem? Aí nu na rua, tem não? Pois é, ele foi nu, amarrado, foi nu para aquela cruz, prego nas duas mãos, prego no pé, coroa de espinho na cabeça, chicote pela nossa alma. Ele sabia que nós ia estar aqui. Antes de nós nascer, ele já tinha preparado esse momento para nós. E na hora que as coisas, chega na hora, as coisas acontecem. E isso é oportunidade para nós de salvação. Porque o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Porque quando for no julgamento final, aí essa menina fala, não, Senhor, eu não tinha oportunidade. Não. Pode ser o pastor não foi na sua casa, não pegou a palavra para você lá, não falou para você, quer lá não é você não, que está ouvindo o Evangelho lá não. Porque o único meio de salvação é o Evangelho. Por isso que eu falo. As igrejas eram para ter disputa de gente para entrar na igreja. Vai lá na Copa do Mundo, você vê um querendo passar na frente do outro, o Bial até pisa no outro, né? Show de artista famoso aí. Vai lá para você ver como é que fica uma briga de força no escuro para entrar lá. Mas as igrejas estão vazias. É porque o homem não dá valor àquilo que é de fato importante. Só dá valor quando já está tarde, quando já passou da época. Né? Já passou da época, já é. Muitas pessoas que morrem aqui na Terra, vê o Satanás, viu? Satanás vem buscar e a pessoa vive, pessoas que morrem com os olhos regalados assim com a mão, assim, quem já viu? Não? Nunca viu, não? Pessoas que morrem com os olhos regalados assim, ó, vê o bichão vir buscar. A Bíblia conta uma parábola sobre Lázaro e o rico. A Bíblia diz que o Lázaro morreu, o anjo de Deus veio buscar ele. O anjo veio buscar ele, levou ele para o seio de Abraão, para um lugar de paz, um lugar de descanso. Mas ele sofreu aqui na Terra. Né? Era mendigo na porta da casa do rico, o rico não ajudava ele com nada, nem um copo d'água dava, mas dava uma festa todo dia, chamava as pessoas de alta sociedade, dava uma festa todo dia, ele tinha uma roupa bonita, né? Roupa nobre, vestia, ficava desfilando. E vai ver que as pessoas que gostavam de bajular, os bajuladores, pai, você está bonito hoje, hein? E o Lázaro lá na porta, lá, com fome. Sabe quem é amigo do Lázaro? Os cachorros que ela lambia a ferida dele. Só os cachorrinhos que ela lambia. As pessoas entravam a gente, saía a gente, da festa todo dia uma festa. Saía, entrava a gente todo dia e nem ligava para a situação do pobre. Hoje tem gente assim. Tem pessoas que colocam comida para cachorro em tudo quanto é canto. Água, aguinha ali, comidinha, cachorro aqui. Vai na praça de Teixeira, você tem um ponto lá que comida, água, ração. A pessoa está deitado na rua, ali na calçada, ali com fome, não tem coragem de dar um prato de comida, pagar um salgado, pagar nada. Mas, por quê? Inversão de valor. E eu não tenho nada contra o cachorro, porque nós temos que cuidar dos animais. É a responsabilidade do homem. O homem tem que cuidar dos animais. Você vê um cachorro ali com fome, alimenta ele. Mesmo que você não quer ficar com ele, você dá comida a ele. Mas se você dá comida a ele, ele fica quietinho assim, não vai embora, não vai, não vai. Você está esperando a volta de Jesus, certo? Você sabe que Jesus vai voltar? Para buscar um povo preparado. A maioria de 85% da pessoa que está aqui na Terra, se Jesus voltar hoje, vai ficar aí. A mãe vai embora, o filho vai embora, as crianças vão embora. Cadê minha criança? Já foi arrebatado. A Terra vai virar um desespero quando Jesus voltar. E aí vai falar bem que os pastores falou. Até pastor vai ficar para trás. Pastor salafrário, que não obedece a palavra de Deus, que está de engano, vai ficar para trás. Aí a gente
que acontece? A gente tem que vigiar. E se morrer? E se morrer hoje? Se você morrer hoje, para onde você vai? Só. Para o céu? E você? Para o céu? E você? Hein? Eu queria muito ir pro céu, mas eu acho que ainda não. E você, Alice? Vai para o inferno? E você? Misericórdia, eu vou pro céu, E não. esse cara? Eu tenho que falar a verdade. Se morrer É agora, verdade. se morrer agora. Vamos supor que nós tudo morre aqui agora. Só fico só eu para ver quem vai buscar quem. Nem o céu aí. Vai para o céu? Pois é. Mas o céu, gente, o céu não é uma tarefa fácil para ir, não. Jesus disse que a porta é apertada, estreito é o caminho. Estreito é o caminho e apertada é a porta que nos conduz para o reino do céu. Então, se a gente for ler a Bíblia, tanto de coisa que nos leva para o inferno, que nos separa do inferno. Se eu morrer bêbado, se eu tivesse morrido quando eu levei facada lá, levei 4 facadas aqui, bêbado e drogado. Se eu tivesse morrido naquele dia, a minha família, foi para o céu, coitadinho. Bebia cachaça, brigava com nós, usava droga, prostituição, adultério, mentiroso, mas Deus foi para o céu, coitado. Né? Foi descansar com Deus. Nós não estaríamos lá no céu. Mas não é assim. Se eu tivesse morrido naquela época, hoje eu sei que eu ia para o inferno. Mas se falasse comigo naquela época, eu estava bebendo, se falasse comigo que eu ia para o inferno, dava rabo de arraia, dava briga. Mas eu estava enganado, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Né? Então tem algumas coisas, mentira. O que você fala mentirinha de quando? Eu? É? Sabe? Você sabe quem que é o pai da mentira? Satanás. Quando a gente fala mentira, a gente deixa de ser filho de Deus, você sai do colo do pai de Deus e cai no colo de Satanás. Que escolha ruim. E muitas pessoas falam mentirinha. Quem tem? Fala mentira, todo mundo fala, mas não, isso não passa na peneira de Deus. Então tem muitas coisas que nos tira da palavra, que nos tira do caminho do céu. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, não, senão nós vamos demorar muito aqui. Mas Jesus ele vai voltar para buscar um povo que confiou nele, que tem fé só nele, que não adora imagem. Idolatria também é pecado. Vocês sabem que idolatria é pecado? Se você adorar sua mãe, você está pecando? Se a sua mãe te adorar você vai ficar com muita coisinha. Ei, minha filha, adoro minha filha. Sabia que a gente não pode falar nem que adora comigo? É verdade. Eu adoro meu irmão, eu adoro minha mulher. Eu olhei uma paciente e ela falou comigo. Você gostar é uma coisa, você adorar é outra. Você pode falar, eu amo muito. Eu adoro a senhora. Ela falou assim, não, eu nunca falo adorar ninguém, porque a gente adora apenas Deus. Ou Deus ou Satanás. É o único dos dois que quer ser adorado. E ele ensinou Mateus, João 14, versículo 1. Não turbe o vosso coração. Não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitos moradas. A nossa fé tem que estar baseada em Deus e em Cristo Jesus. Se eu colocar minha fé na minha esposa para minha salvação, eu sou o mais miserável da terra. Porque a minha fé tem que estar baseada em Deus e em Cristo. Eu não posso basear minha fé na Aparecida, no Antônio, nada disso. Tem gente que baseia a fé dele no Satanás. Igual lá no país, lá, aquelas vacas lá, eles adoram a vaca. A vaca no lugar de na Índia, cada um tem um ponto de adoração. Então Jesus vai vir para buscar um povo que está confiando nele, que está esperando. E é por isso que ele nos enviou aqui nessa noite, nos reuniu aqui nessa noite, para nós conhecer um pouquinho da palavra dele. Eu quero despertar vocês a importância da igreja. Muitas pessoas falam da igreja do pastor Robert, é verdade, alguns pastor Robert. Mas em qualquer lugar que você for, que tem ser humano adulterado, tem ser humano que faz as coisas. Tem prefeito ruim que rouba? Tem muito, a maioria. Tem advogado que rouba? Tem médico que rouba? Tem. Então tem. Então a igreja é um lugar um ambiente de pessoas imperfeitas, que está em busca de perfeição. Por mais ruim que a pessoa seja. Se a pessoa vai na igreja, não estou falando de líder da igreja, não. Porque quando a pessoa é líder, a pessoa tem um chamado, já é diferente. Deus já vai ao peso daquela pessoa, é mais. Né? Igual eu. Se eu ficar de engano com vocês aqui, pegando as coisas enganosas, Deus vai olhar para mim diferente, porque Ele me chamou para uma obra, Ele me chamou para me pegar a verdade, e se eu não pegar a verdade, no dia do juízo é
falou, eu coloquei você na terra para você pegar a verdade. E você pegou a mentira. Então as coisas vão desandar. Mas por mais ruim que a pessoa é, que a pessoa vai para a igreja, a pessoa está buscando uma melhor. O cara pode ser ladrão, o cara pode ser matado, mas a pessoa vai para a igreja porque ele está buscando arrependimento, ele está buscando mudança, mudar. Porque senão ele continuava lá fora. Senão ele continuava fazendo o que ele estava fazendo. Né? Então, essa palavra, eu quero deixar em destaque o versículo 8 para nós. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, o nosso adversário é o diabo. Ele anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem tragar, a quem destruir, o nosso adversário. E ele tem atormentado muitos famílias. Nem as criancinhas estão escapando. Até criancinha está vendo vulto, está escutando voz, está sendo atormentado, isso é no mundo todo. Isso, e eu tenho que falar para vocês. Se nós não ficarmos firmes com Jesus, a tendência é piorar. O mundo vai piorando a cada dia. Cada dia vai aparecendo mais coisas espantosas. Porque nós estamos chegando no fim. É a mesma coisa no fim da vida, quando a pessoa chega a 80, 90 anos, a pessoa não tem a mesma força mais. A vista já começa a embaçar. As forças que tinha no braço já não tem mais. Né? Vai ficando pior. E assim também esse mundo está ficando velho. E quando a igreja não tiver espaço para andar com a Bíblia na mão, vai chegar um ponto que não vai poder pegar a Bíblia assim não. Nós estamos aqui, vai chegar a autoridade aí, vai prender nós tudo. Não é porque nós roubou, não. Não é porque nós matou, não é por causa de nada, só por causa dessa palavra. Aí começa a perseguição. Então nós temos que nos preparar para nós morar no céu. Porque o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para os anjos que desobedeceu a Deus no céu. Então o inferno é uma cadeia espiritual. Cadeia para o homem é bom Jesus de sobra, né? Bom Jesus. Tem muitos cadeias, que a pessoa ainda tem esperança. Alguns pegam 30, 40 anos, alguns pegam 5 anos. Os que pegam 5 anos têm uma esperança boa. Agora você imagina, está 5 anos num espaço desse aqui, umas 40 pessoas, umas 20 pessoas no espaço, num quarto desse aqui, num cômodo desse aqui, embolado. Homem, entendi que o cara acorda meio virado, meio revoltado. Fica lá, não tem para onde sair. Falou, bateu o cadeado, ela falou 5 anos você cai. E nós estamos com liberdade. Deus não criou o homem para o homem ficar preso com um bicho, não. Deus criou o homem para o homem ser livre. Mas para a gente ser livre, a gente precisa ter responsabilidade. Precisa levar a vida na risca. Senão a gente cai no laço do inimigo. Então vamos fazer uma oração aqui. Vocês costumam ter sonhos de alguma coisa? Sonho que deu na Mega Sena? Não? Você nem sonhando. Não? Está dando nem tempo de sonhar? Não. E você também? Tem não? Sonho? Não? Nem sonho que deu na Mega Sena? Nunca sonhou? Não. Nem com Satanás? Não. Não? Eu já sonhei com Satanás. Um dia, eu vou contar uma experiência. Um dia eu estava deitado assim, de dia. Eu estava deitado assim, no colchão, no chão, e eu estava sonhando com Satanás. Comecei a sonhar com Satanás, acordei assustado. Mas quando abri o olho, ele estava assim na parede, assim, ó. Meu Deus. Tentei, olhando para mim, estava com um chapéu, assim, uma capa, olhando para mim, só assim. Depois foi saindo assim, sumiu na janela. O inimigo, ele está aqui no meio da terra, ele está na terra, porque a Bíblia diz, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutou contra Satanás e os seus anjos. Mas a serpente, a velha cobra, a serpente que é chamada Diabo ou Satanás, não prevaleceu e não achou mais seu lugar no céu. Foi lançado na terra e no mar. E a água, e João narrando isso aí, João falou que viu um anjo voando, e o anjo gritou, falou com voz forte: alegre-se o céu e todo morador que nele vive, mas ai da terra e do mar, porque Satanás chegou até você. E ele tem grande força, sabendo que tem pouco tempo para destruir as almas. Ele tem pouco tempo, ele já está condenado. Ele já está condenado a ficar preso. Então ele quer arrastar a maior parte de alma que ele conseguir, ele quer arrastar para lá. Tem arrastado muito. Só da minha família já foi 4. Foi inferno. Satanás falou comigo pouco tempo.
Se você não tivesse mudado, você estava lá junto com seus pais. Ah, se você não tivesse mudado. Então, nós estamos vivos, irmão, nós temos a chance de nós pegar as nossas poucas forças e ajustar com a força de Jesus para nós vencer as nossas. Vamos dar as nossas palavras. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos. Pensa numa bênção que você quer receber, numa luta que você quer vencer. Pode ser enfermidade, ou pode ser um parente, um amigo que vocês querem interceder por ele nesse momento. Pai Santo, nós nos reunimos aqui, Pai. A Tua palavra foi pregada. Aonde a Tua palavra ela não volta vazia, mas faz o que agrada o Senhor. Pai Santo, maravilhoso, envia os Teus anjos aqui, Pai. Começa, Pai querido, quebrar cadeias antigas, ó, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebrar todo impedimento, todo laço, toda obra, Pai querido, que não provém do Senhor. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai querido, que seja queimado, que seja cancelado. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envia os Teus santos e poderosos anjos nesta casa. Vai passando, ó, Pai querido, com os Teus anjos em cada cômodo desta casa. Vai tocando em cada pessoa, Pai. Toda palavra de maldição, toda palavra de inveja, todo ódio, ó Pai, seja repreendida em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda obra de macumbaria, Pai, contra essa família, Pai, contra as nossas vidas, seja queimada, Pai Santo, maravilhoso. Que o anjo comece a quebrar as cadeias, quebrar os laços, ó Pai. Toca na saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Renova nossas forças. Em nome de Jesus, nos dê entendimento, ó Pai querido, das coisas espirituais. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guia, ó Pai querido, nossos pés no caminho da paz, nos Teus caminhos, ó Pai Santo, maravilhoso. Queima agora, Pai, todo laço, todo impedimento, em nome de Jesus. Escreva os nossos nomes no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém sentiu alguma coisa? Não? Eu vou começar a orar para a senhora. Vou começar a orar para a senhora, né? A senhora é anciã dessa família, né? Só deve orar pela família da senhora, pelos filhos. Só tem neto? Não. Não? Então, só deve orar pelos filhos, né? Porque a senhora é a maior autoridade que tem aqui nessa casa. Ele obedece a senhora? Demais. É? Ele vai ter uma bênção. Ele também obedece? E a outra também? A outra também. Casou, mora fora, mas está sempre aqui com nós. É verdade. Então, só de vocês obedecer ela, honrar ela, você já está debaixo da graça de Deus. Já tem uma estrelinha lá para vocês no céu. Mas não é só isso, não. Tem muita coisa que precisa ajustar nas nossas vidas, né? Para a gente morar no céu. Mas os filhos, a Bíblia diz assim, ó, filho, o dever de vocês é obedecer seu pai, honrar seu pai e sua mãe, para que tudo corra bem para vocês e seja prolongado seus dias na face da terra. Aí você está obediente, você coloca o pé, a bênção está. Coloca o pé, tá, a bênção está. As portas são abertas. O primeiro mandamento, obedecer, honrar pai e mãe. Né? Faça. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pai Santo, maravilhoso. Eu coloco as mãos nessa mulher, Pai. Eu repreendo, Pai, toda inveja contra a vida dela. Toda palavra contrária contra a vida dela. Em nome de Jesus, toda fúria do inimigo no mundo espiritual começa a quebrar as cadeias. Começa a quebrar os laços, Pai, em nome de Jesus. Toda palavra contrária contra ela, contra a família dela. Seja repreendida em nome de Jesus. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o anjo vai tocando nela. Vai tocando, ó Pai querido, com fogo. Vai tocando com fogo, ó Pai, em nome de Jesus. Vai acendendo um fogo, ó Pai, da ponta do pé dela. Começa a quebrar as cadeias. Contra a filha dela. Contra o filho, Pai. Toda palavra de maldição contra o filho dela. Seja queimado. Contra a filha, Pai. Toda obra de macumbaria contra a vida dela. Seja queimada, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envia os teus anjos aqui nesta casa. Vai passando nesta casa com teus santos e poderosos anjos. Vai repreendendo toda a cadeia, todo o laço, toda a fúria do inimigo contra a vida dela. Em nome de Jesus. Me dá as mãos aqui. Me dá as mãos, fecha os olhos. Pensa só em Deus. Pensa só então lá no céu. Sabe como é que é o céu? O céu é a rua de ouro. Pensa só pisando no ouro. Porque aqui a disputa é por ouro que é esse poder, né? Mas lá no céu o ouro é para pisar. Nós vamos pisar na rua de ouro. Fecha os olhos. Pai Santo, queima agora, Pai.
Queima todo impedimento, toda obra, Pai. Tudo aquilo, ó Pai querido, que foi feito para amarrar a vida dessa mulher. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Queima, Jesus. Começa a quebrar aquelas cadeias, aquele laço, em nome de Jesus, no mundo espiritual. Começa a quebrar aquele laço. Tudo que foi feito para amarrar ela, as palavras de maldição que foi lançada, caia por terra em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queima, Jesus. Visita cada membro da família dela. Visita a outra filha que não está aqui, Pai. Vai jogando por terra toda barreira, todo impedimento no mundo espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos. Nós abençoamos a vida dela, Pai. Joga por terra, Pai. Em nome de todo espírito de enfermidade. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu abençoo ela com toda a sorte e bênção. Em nome de Jesus. Amém. Sentiu nada, não? Não? Amém. Faça Deixa eu fazer uma oração. Então, você não quer casar. Se você quisesse casar, eu ia orar por você, para Deus preparar um varão para você. Quer não? Quer não? Você está meio arisco com um casamento? Você quer estudar? Ah, eu quero. É? Você já estuda? Uhum. Está fazendo, você já formou? Agora você está fazendo o quê? Estudar de novo. Está estudando? Fazendo algum curso? Não? Estudando faz. Então vai ser superior. Amém. Amém. Então, eu vou orar por você, para Deus continuar te abençoando, te fortalecendo, né? Em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu coloco as mãos, ó Pai querido, nessa jovem. Em nome de Jesus, Pai, começa a quebrar as cadeias, todo impedimento contra a vida dela. Todo laço, toda obra de inveja contra a vida dela. Em nome de Jesus, toca na vida sentimental dela. Vai queimando, ó Pai querido, em nome de Jesus, todo laço, toda cadeia, toda palavra de maldição, toda estratégia do inimigo contra a vida dela seja cancelada em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria a ela, Pai. Dê sabedoria no estudo, Pai querido, em nome de Jesus. Capacita ela, Pai, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, guarde ela, Pai querido, na ida e na volta, Pai. Em nome de Jesus, agora e para sempre, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Você, cara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você sentiu alguma coisa? Não. Não? Pai Santo. Pai Santo, em nome de Jesus. Pai Santo, eu coloco as mãos no teu homem. Eu repreendo toda a cadeia, todo laço, Pai, contra a vida dele. Todo impedimento no mundo espiritual. Pai. Em nome de Jesus, vai queimando. Vai queimando toda a fúria do inimigo, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda obra, Pai. Todo plano do inimigo contra a vida dele. Que caia por terra em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca com fogo, Pai. Vai repreendendo, ó Pai, em nome de Jesus, na vida sentimental dele. Vai tocando agora, vai queimando, ó Pai. Vai queimando em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acende um fogo, ó Pai, da ponta do pé dele. Envia um anjo no quarto onde ele dorme. Vai passando, ó Pai querido, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda obra ao contrário dos teus planos, ó Pai, que caia por terra em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tocando em nome de Jesus, ó Pai. Vai jogando por terra toda a fúria do inimigo contra a vida dele. Todo plano, ó Pai. Toca na vida sentimental dele. Queima agora, Pai. Queima todo laço, todo impedimento contra a vida dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo ele com toda a sorte e bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui, vamos dar as mãos aqui. Nessa oração, agradecer. Deus, já eu agradeço a oportunidade, agradeço de conhecer a senhora, como é que chama? Alverina. Alverina. Agradeço, Deus, para conhecer você também, Fernanda. Né? E nós estamos juntos, né? Em nome de Jesus. Pai Santo, maravilhoso. Graças nós lhe damos, ó Pai, por essa rica e abençoada oportunidade nessa noite. Nós agradecemos, Senhor, que o Senhor desperta em nós, ó Pai, desejo, fome de fazer a tua vontade. Fome, ó Pai querido, de meditar na tua palavra, de entender, ó Pai querido, o teu caminho, de prosseguir no teu caminho. Pai querido, que o Senhor crie em nós perseverança nos teus caminhos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Continua abençoando esse lar, Pai, essa família, Pai. Aonde o membro dessa família, Pai, colocar as plantas dos pés, ali o Senhor envia o teu anjo para dar segurança, para guardar, e que o Espírito Santo, a partir dessa noite,
Começa a trabalhar, Pai querido, diferente no coração dessas pessoas, colocando fome e sede de fazer a tua vontade. Fale com eles por meio de sonho, por meio de visão. Mostra, Pai querido, aqueles que estão ocultos, aqueles que estão escondidos. Revela os planos, ó Pai querido, sagaz, os planos, ó Pai querido, que é feito nas trevas contra essa família, Pai. Em nome de Jesus. E nós dissemos amém. Uma salva de palmas, Senhor. Você pode, né, Pai? Você pode. Hoje